Olá, estamos aqui novamente para mais uma formação. Hoje vamos refletir sobre a virtude da mansidão. Qual a importância da mansidão para os nossos dias atuais? Estaremos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do 25 ao 30, Jesus vai nos apresentar essas duas virtudes. Eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, quando ele fala da humildade, vai do 25 ao 27. Jesus louva o Pai por revelar suas sabedorias humildes àqueles que se deixam levar pela sua voz e pelos seus ensinamentos. Do 28 ao 30, eu vou ler aqui. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então, Jesus nos convida a trocar o nosso fardo pesado pelo jugo suave e leve da sua doutrina de amor. Essas duas virtudes, humildade e mansidão, são inseparáveis. Uma está sempre ligada à outra. E se queremos seguir a doutrina de amor que ele nos apresenta, é preciso exercitar essas virtudes no nosso dia a dia. Lá nas bem-aventuranças, em Mateus 5, versículo 5, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Os mansos possuirão a terra. É Jesus que nos diz isso. Lá em Gálatas 5, do 22 ao 23, ele nos apresenta os frutos do Espírito e está lá humildade e mansidão. São frutos do Espírito. Ser manso e humilde não é ser fraco, covarde ou tímido. Muito pelo contrário, são virtudes divinas, pois o próprio Jesus nos disse que ele é manso e humilde de coração. Só os fortes em Deus podem ser mansos, podem ser delicados com os outros, atenciosos, compreensivos, não levantar a voz. Ser manso é ser pacificador, é ser promotor da paz. São Francisco de Sales já dizia: a humilde mansidão é a virtude das virtudes que Deus tanto nos recomendou. Ser manso é ser sábio. Posso dizer que é quando atingimos a maturidade da nossa fé. É compreender e seguir os ensinamentos de Jesus. É fácil? Não. Diante de tantas adversidades, diante de tantas injustiças que vimos hoje, é muito difícil. Faz parte da natureza humana o famoso toma lá, dá cá, deu, levou, olho por olho, dente por dente. Não é assim? Mas não é isso que Jesus nos ensina. Em Mateus 5, do 38 ao 39, vamos ver o seguinte. Olha o que ele nos diz. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Uau! A lógica de Jesus é muito diferente da nossa. Não resistir ao mal por Jesus é não revidar. É não a vingança, é não ao rancor, é não pagar o mal com o mal. Se revidarmos o mal com o mal, nos comparamos ao nosso agressor.
Dar a outra face não significa que somos fracos ou covardes. Fazendo isso, nós quebramos o mal com o bem. Essa atitude vai desmontar o agressor, vai impactar o agressor com forte testemunho da ação do Espírito Santo em nós. O cristão é chamado a ser um pacificador e não um justiceiro. A justiça pertence a Deus. Lá na carta de São Paulo aos Romanos, ele diz o seguinte: não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns aos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a mim a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Está em Deuteronômio 32, 35. A justiça pertence a Deus. E se cremos e queremos seguir Jesus e a sua doutrina do amor, eu torno a repetir, é necessário exercitar a mansidão. Em Mateus 5, do 43 ao 48, Jesus nos chama a amar os nossos inimigos, fazer bem a quem nos persegue. Como assim? Vamos lá. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Amar quem nos ama é muito fácil, não é? Mas Jesus nos convida a um desafio muito maior. Como eu disse, a lógica dele é muito diferente da nossa. Somente pelas virtudes, né, da humildade, da mansidão, nós podemos nos tornar filhos amados do Pai. Seguir o seu exemplo sem distinção. Deus nunca distinguiu o bom e o mal, o justo e o injusto, para fazer nascer o sol ou chover sobre eles. Só assim, né, seremos perfeitos como o Pai nos chama a ser e quer que sejamos. Resumindo, para trilhar o caminho da santidade é preciso pagar o mal com o bem, amar o inimigo, orar por quem nos persegue. Muito difícil. Pela nossa natureza humana, é impossível. Somente pela graça de Deus agindo em nós. Uma frase de Santo Agostinho diz o seguinte: o que é impossível à natureza só é possível pela graça. A mansidão é a virtude daquele que é temente a Deus, é justo, é humilde, é doutrinável e é paciente nas horas de sofrimento. O maior exemplo nos deixou Jesus na cruz. Em meio a tanto sofrimento, ele diz ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Grande ensinamento. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que possamos aprender com Jesus essas virtudes tão importantes
para a nossa caminhada de fé. Vamos pedir a Deus que nos mande o Espírito Santo para que abra a nossa mente, o nosso coração e possamos receber essa graça tão importante para nos ajudar a viver a mansidão nesses dias que vivemos, dias tão difíceis. Mas com a graça de Deus é possível. Amém? Obrigada pela sua presença e até a próxima formação. Estaremos sempre reunidos e unidos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.